Olá, pessoal da quarta fase B, aqui é a professora Jeane e nós vamos dar início agora à aula 2 de língua portuguesa. Vocês vão responder da página 20 a 26 e poderão entregar até sexta-feira, tá certo? Vamos lá. Na aula passada, a gente estudou sobre sinopse, né? Que é um pequeno resumo sobre uma obra, que pode ser um filme, um livro, uma peça de teatro. Hoje nós vamos estudar resenha crítica, que é meio parecido com a sinopse. Só uma parte, né, que é meio parecido. Deixa a Pro explicar por quê. A resenha crítica, quando surge a palavra resenha crítica, às vezes às vezes podemos entender que crítica está relacionado só a aspectos negativos, e não é. Uma crítica ela pode estar relacionada tanto a aspectos positivos como a aspectos negativos, tá, gente? Então, resenha crítica é um gênero textual, como outros gêneros, né, como a receita, como a fábula, como o conto, como a sinopse. A resenha crítica é um gênero textual que tem por finalidade avaliar, né, o resenhista. Quem escreve a resenha é chamado de resenhista. Avaliar uma obra que pode ser um filme, um livro, um programa de TV, uma peça de teatro. Então, você pode assistir a um filme e daí você vai fazer um pequeno resumo daquele filme e escrever e fazer a sua avaliação do filme. Se você gostou, você vai lá citar os aspectos positivos do filme, tá? O filme abordou diversos temas interessantes, abordados na atualidade, faz a gente refletir sobre situações do cotidiano. Você vai escrever citando os aspectos positivos daquele filme. Já tem pessoas que assistem ao mesmo filme que você, mas aí não gosta do filme. Então, ele também vai fazer um breve resumo da história do filme, mas aí ele já vai colocar os aspectos, vai dar mais ênfase, vai destacar mais os aspectos negativos do filme. Então, a resenha crítica tem essa finalidade. Vai fazer um breve resumo da obra e vai fazer uma avaliação dela, tá? Que obra? Pode ser avaliar um filme, um livro, uma peça de teatro, um show, um programa de TV, tá certo? A resenha crítica tem essa finalidade. Então, nós vemos aí a imagem do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, tá certo? Tem até a indicação, é um filme excelente, tá? Excelente. Vocês assistam a esse filme. E aí, vamos ver aqui a primeira página que vocês vão estudar do livro. O gênero resenha crítica. A primeira página do capítulo 2. Podem ver aí que está na página 18, tá? A imagem da abertura do capítulo. E aí nós vamos agora falar mais um pouquinho sobre a resenha crítica. Tem pessoas, gente, que são chamados tem profissionais que são chamados de críticos do cinema. Eles vivem só de assistir filmes e avaliá-los. Eles assistem a filmes e fazem a avaliação. E aí muitas pessoas buscam esses críticos, a avaliação desses críticos na internet, para saber se determinado filme é bom ou, né, os aspectos positivos ou negativos, se eles gostaram ou não daquele filme. Então, quando um crítico de cinema, ele avalia um filme como bom, a bilheteria, ela, como dizem vocês, bomba. Mas para os diretores, os produtores de filme, quando tem uma avaliação negativa de um crítico de cinema, isso é péssimo, tá? Para eles, isso é péssimo. Eles precisam da avaliação positiva desses profissionais, para que eles possam, para que o filme faça sucesso, tá? Hoje em dia, nós temos na internet diversos recursos para buscar resenha crítica, avaliações sobre filme,
livros, programas de TV, peças de teatro. A gente quer saber a opinião, a gente quer ter uma avaliação sobre determinado filme, a gente vai lá no Google, pesquisa, resenha crítica sobre o filme O Menino que Descobriu o Vento. Você vai ter lá um breve resumo do filme, e vai ter a avaliação de diversos resenhistas. Tem resenhistas que vão elogiar o filme, tem outros que vão criticar negativamente o filme, tá certo? Então vamos lá. Nós temos hoje na internet, vocês podem fazer ou assistir o vlog. Vlog, que é um recurso audiovisual, tanto pode ser ouvido como visto visualmente, que surgiu com o avanço da internet e permite o diálogo por meio de vídeos. O vlog são vídeos, né? Que falam sobre diversos temas. Inclusive, tem vlogs que fazem análise de livros, tá? Outro recurso são os podcasts. Tem podcasts também que a finalidade... O podcast são como programas de rádio, né? A gente escuta, eles usam muito o áudio, tá? O podcast usa o áudio. Você vai lá no Google e baixa lá podcast sobre filmes. E aí vai aparecer vários, e os mais conhecidos é o Podcastinadores e o Dudecast, que são dois podcasts que falam sobre filmes, tá? Está até destacado aí na página 20, Podcastinadores e Dudecast. Pesquisem lá no Google que vocês vão ver que eles avaliam vários filmes, eles fazem a resenha crítica de vários filmes, tá certo? Para acessar os vídeos, no caso dos vlogs, vocês usam o YouTube, tá certo? Já os podcasts podem ser acessados no Google, tá? Também. Então, a resenha crítica tem por objetivo, aí na 21 aí, está explicando, né, bem melhor. A resenha crítica tem por objetivo central apresentar um resumo comentado. Ela vai apresentar um resumo, mas fazendo uma avaliação da obra, dando a opinião sobre aquela obra, sobre aquele filme, aquele livro, aquele programa de TV, tá? A resenha crítica vai usar, a pessoa que vai escrever a resenha vai dar a sua opinião e vai usar argumentos para ela convencer o leitor ou o espectador de que ela está certa, de que aquele livro não é bom, aquele filme não é recomendado, tá certo? É através da resenha crítica. Então, a resenha vem do latim, que significa resumir, né? A palavra resenha significa resumir. Crítica vem do grego, que é a arte de julgar. Então, resenha crítica quer dizer a arte de julgar uma obra, um filme, um livro, um programa de TV, uma peça de teatro, vai fazer um julgamento que pode ser positivo ou negativo. Eu acho que está dando para entender, né, gente? A resenha crítica, ela pode ser atribuída como eu já falei várias vezes, a filmes, a livros, a peças, a novelas, né? Tem resenhistas que escrevem, fazem um julgamento, escrevendo a resenha crítica sobre novelas, né? Tem uns que gostam de tal novela, outros já não gostam daquela mesma novela. E aí cada um vai escrever a sua resenha, ou dando ênfase aos aspectos positivos, se ele gosta, ou aos aspectos negativos, se ele já não gosta daquela novela, né? Então vamos lá. Gente, vocês vão ver aí essa capa aqui, ó, que tá essa capa aqui do filme Chaplin, Tempos Modernos, tá bom? Vão olhar bem essa capa, vão analisar. Vejam aí a imagem de Chaplin aí, ele numa engrenagem, não é? Vejam as cores, tá certo? Analisem as cores. Aqui apareceu o azul, mas na verdade a capa ela é toda em preto e branco, tá? Então será que isso nos remete o quê? Nessa imagem de preto e branco, será que é um filme que foi lançado agora? Né? Quando a gente vê uma novela, um filme que as imagens são todas em preto e branco, nos passa o quê? Ali, implicitamente, está nos dizendo o quê?
É algo atual? Foi produzido atualmente? Não é? Então, vocês vão fazer uma análise aí. Vamos ver na página 21 a questão 1. Vamos começar aqui. Analisando o título e a imagem que ilustra a capa ou o cartaz do filme, né? No caso aqui, ó, desse filme Tempos Modernos, que antecipações podemos fazer sobre o seu tema? Vamos ver. Olhem bem a capa desse filme, as cores, o título do filme e deduzam sobre o que vocês acham que vai ser o tema, qual o tema que esse filme aborda. Então, vocês vão responder a 1. Qual será o tema abordado nesse filme? Aqui na número 1 da 21. Gente, lembrando que vocês sempre têm que estar com o livro aberto no momento que estiverem assistindo a aula, tá? Porque vão acompanhando a aula e já respondendo, tá bom? Vamos ver aqui. Cenas do filme Tempos Modernos. Olha só. Né? Charlie Chaplin, com o personagem, ele faz o personagem Carlito, né? Olha aí. E ele sempre mexendo numa engrenagem, não é? Apertando parafusos. Vejam que nas duas cenas ele faz isso, né? Apertando parafusos de uma engrenagem. Esse filme, ele é muito interessante. Assistam e vamos ver aqui, ó. A Pro já falou que é uma resenha crítica. Vamos agora para a página 22, tá certo? A 22. Olha aí. Tempos Modernos. Vamos ler aqui agora a resenha crítica, né? O texto que fala sobre esse filme, ok? Tempos Modernos. O filme Tempos Modernos mostra a vida de operários depois da Revolução Industrial. Gente, a Revolução Industrial foi uma revolução que aconteceu na Europa, né? Com o surgimento das máquinas, substituindo a mão de obra, né? A manual. Surgiram as máquinas e aí ficou conhecido esse período ficou conhecido como Revolução Industrial, tá certo? As máquinas foram substituindo o trabalho manual, artesanal, e aí surgiu o lucro, ele foi colocado em primeiro plano, né? As pessoas antes trabalhavam artesanalmente, né, por prazer, e aí com o surgimento das máquinas, as indústrias passaram a exigir mais dos trabalhadores, né, metas, jornadas de trabalho exaustivas, tá, gente? Na época ocorreram greves, né, e muita coisa aconteceu. Tanto que faz parte da nossa história, a Revolução Industrial, né? Já diz, industrial. O surgimento das máquinas substituindo o trabalho manual, tá? As máquinas. Então, vamos voltar aqui. O filme Tempos Modernos mostra a vida de operários da Revolução Industrial, quando houve a passagem da produção artesanal para a produção em série, quer dizer, para a produção em grande quantidade. A leitura aí do texto da página 22, tá, gente? Os operários se submetiam a uma forma de produção que não era mais de acordo com suas condições físicas e psicológicas. Olha só, eles se submetiam a uma forma de produção que não estava mais de acordo com a condição física e psicológica. Quer dizer, o trabalho era muito pesado. Chaplin vivia o personagem Carlitos, que era trabalhador em uma grande indústria. Ele fazia sempre a mesma coisa. Gente, no filme, Chaplin, ele interpretou o personagem Carlitos. Ele fazia sempre a mesma coisa. Diferentemente dos dias de hoje, em que o mercado de trabalho quer profissionais polivalentes. Como assim, professora? O mercado de trabalho de hoje quer um profissional que, para determinada função, mas ele tem que entender de todas as funções, né? de várias funções da empresa. Né? Eu sou professora, mas eu tenho que entender um pouquinho de outras funções dentro da escola, tá? Então, o profissional polivalente, ele não pode, como é que se diz? Secretária, eu só vou atuar naquela área de atendimento. Não, ela tem que conhecer vários setores dentro daquela empresa onde ela trabalha. Ela tem que entender as outras funções também, para no momento em que precisar ela atuar. Sim. Mesmo realizando sempre
Diferentemente dos dias de hoje, em que o mercado de trabalho quer profissionais polivalentes. Mesmo realizando sempre a mesma atividade, o mercado exige que esse profissional conheça o produto final e outras diversas atividades dentro da indústria, tá vendo? Então, hoje, o profissional, ele não é só tem que conhecer a área onde ele trabalha, mas ele deve conhecer outras áreas para que ele progrida dentro da empresa. Não só Carlitos, mas muitos outros operários viviam a exploração dentro das fábricas, devido à busca do lucro pelos proprietários. Essa busca obrigava os operários a fazerem suas atividades muito mais rapidamente, para obter um produto final em menos tempo. Ó, gente, trabalhar muito para produzir muito. O patrão queria que a produção fosse bem, né, uma produção grande em pouco tempo, com seu trabalho de acordo com a máquina. Realizando sempre a mesma atividade, Carlitos teve um colapso nervoso. Gente, ele repetia a mesma atividade o tempo todo. Não conseguindo mais parar de fazer os movimentos que fazia muito rapidamente dentro da fábrica, sendo por isso levado a um hospital. Ele fazia sempre a mesma atividade, que era mexendo nos parafusos da engrenagem o tempo todo, que chegou um momento que ele sofreu um colapso nervoso, indo parar em um hospital. Após sair do hospital curado, Carlitos encontra a fábrica fechada e, ao buscar outro emprego, é confundido com o líder comunista, indo parar na cadeia. Na cadeia, ele frustra uma tentativa de fuga de outros presos e é liberado da prisão, conseguindo uma carta de recomendação por uma autoridade. Porém, mesmo com uma boa recomendação, Carlitos não consegue se manter em outro emprego, pois na fábrica em que trabalhava era alienado, fazendo sempre o mesmo trabalho. Ele só sabia fazer aquilo. Então, ele não conseguiu arrumar outro trabalho, porque ele só sabia apertar parafusos. Não sabendo dessa forma fazer mais nada, além de apertar parafusos. Ele só sabia fazer isso, tá? Carlitos, ao conseguir outro emprego, realizar a tarefa fácil de encontrar um pedaço de madeira parecido com o que possuía em mãos, tarefa tão fácil quanto apertar parafusos. Mas, não usando raciocínio, essa tarefa lhe traz consequências desastrosas. Sem conseguir outro emprego, Carlitos faz de tudo para voltar para a prisão. Carlitos conhece então uma moça que vivia em grande miséria e roubava comida para sobreviver. Essa moça não tinha mãe e seu pai, que estava desempregado, acaba sendo morto, o que mostra também a violência nas ruas na época. Para não ir para um abrigo ou adoção, ela foge. Carlitos consegue o emprego de volta na fábrica, mas logo depois os funcionários entram em greve. Novamente, em meio à confusão, ao jogar sem querer uma pedra em um policial, Carlitos é preso novamente. Olha só, gente. Ao sair da prisão, Carlitos se encontra novamente com a jovem, que havia conseguido um emprego como dançarina em um restaurante. Retratando também a inserção da mulher no mercado de trabalho, a jovem consegue um emprego no restaurante para Carlitos. Porém, tida como vagabunda, é procurada pela polícia, conseguindo fugir com Carlitos. As greves e manifestações dos empregados eram agressivamente reprimidas pelas autoridades, que defendiam os interesses capitalistas. Mas, por causa dessas greves, hoje existem melhores remunerações, diminuição da jornada de trabalho e melhores condições para o trabalhador. Gente, leiam novamente esse texto, leiam ele com calma, tá? Esse texto, essa resenha fala sobre o filme Tempos Modernos, que foi produzido em 1936. Será que é antigo, gente? Aí, após a leitura desse texto, vocês vão responder as questões 2, 3 da página 23, tá? Vão responder a página 23, a 24, tá bom?
E aí vamos começar aqui na página 24. Na página 24. Peguem na página 24, tá certo? Não está aqui no slide, mas peguem aí no livro, ok? Todo e qualquer texto argumentativo visa convencer o leitor ou o ouvinte. Qualquer texto argumentativo você tem que usar argumentos para convencer a outra pessoa. Isso que eu estou falando está na página 24, tá certo? Você tem que usar argumentos para você convencer o outro, tá certo? Todo e qualquer texto argumentativo visa ao convencimento de seu ouvinte ou leitor. Por isso, ele sempre se baseia em uma tese, em um assunto central que se pretende veicular a respeito do que se pretende convencer. Nos gêneros argumentativos, por exemplo, a resenha crítica ela é argumentativa, porque quem escreve a resenha crítica vai defender uma opinião, vai dar uma opinião e vai usar argumentos para convencer quem está lendo, tá? Ou quem está ouvindo, no caso dos podcasts, dos vlogs, né? Que as pessoas vão ouvir. Aí eles têm que usar argumentos para convencer, né? O seu interlocutor, que é quem está vendo ou ouvindo, tá? Nos gêneros argumentativos, sobretudo, convém que a tese seja apresentada de maneira clara, logo de início, através de uma argumentação objetiva, tá certo? Para convencer a pessoa, para conseguir convencer quem está lendo. Ou seja, a condução de um texto argumentativo está na costura do que se faz entre um ponto de vista, que é o que eu defendo, a tese é o que eu defendo, tá? E os argumentos que eu vou usar para sustentar isso que eu estou defendendo. A tese é o que eu uso é o que eu defendo, e os argumentos é o que eu vou usar para convencer o outro. Então, vamos para a página 25, tá? Gente, na página 25 tem esses excertos aí, são trechos, tá? A número 6 tem trechos, tá? E aí, dentro desse texto, você vai descobrir qual é a tese, por exemplo, porém, no primeiro trecho do 6, porém, mesmo com uma boa recomendação, Carlitos não consegue se manter em outro emprego. Carlitos não consegue se manter em outro emprego. Ó, eu disse que Carlitos ele não consegue se manter em outro emprego. Isso é o que eu estou afirmando, tá? É a minha tese, eu estou afirmando isso. Aí aqui na argumentação, que argumentos eu vou usar para dizer que ele não conseguiu se manter em outro emprego? Quais foram os argumentos? Nesse primeiro, a Pro já está respondendo. A argumentação que ele usou para provar que Carlitos não conseguia se manter em outro emprego foi: ele estava alienado. Por quê? Pois lá no trecho, pode ver, ó. Carlitos não consegue se manter em outro emprego. É a tese, né? Ele está afirmando isso. Agora ele tem que provar. Por que ele não conseguia se manter? Que argumento ele vai usar para dizer que ele não conseguia se manter na empresa? Aí ele usa aqui o argumento, ó. Pois na fábrica em que trabalhava era alienado, porque ele era alienado fazendo sempre o mesmo trabalho, tá? Então, isso prova porque ele não consegue se manter em outro emprego, porque ele é alienado. A argumentação que ele usou foi dizer que ele era alienado e só sabia fazer o mesmo trabalho, tá? Aí no outro trecho, as greves e manifestações dos empregados eram agressivamente reprimidas pelas autoridades, que defendiam os interesses capitalistas, tá? Ele aqui, ó, tem uma tese, tem uma afirmação, mas ele usou aqui a argumentação. Ele usou uma argumentação. Ele falou isso aqui, mas por outro lado, ele argumentou que as greves e manifestações, elas eram reprimidas, mas elas serviram de algo para a gente. Qual foi o argumento que ele usou? Peguem lá no trecho e escrevam aqui na argumentação, tá certo? Vamos para a página 26.
qual foi a afirmação que ele colocou aí nesse trecho da 26? E qual foi a tese que ele colocou nesse trecho aí? Né? Qual foi a afirmação, a tese? E qual foi a argumentação que ele usou? Carlitos então conhece uma moça que vivia em grande miséria e roubava comida para sobreviver. Essa moça não tinha mãe e seu pai, que estava desempregado, acaba sendo morto. O que mostra também a violência nas ruas na época. Para não ir para um abrigo ou adoção, ela foge, né? Então vamos lá. Esse trecho aí, qual é o assunto principal? Qual é a afirmação que tem aí nesse trecho que mostra o assunto principal desse trecho? Qual é o assunto principal desse trecho aí? Gente, o assunto principal é mostrar a violência na época. Mostrar a violência nas ruas da época. E qual foi a argumentação que ele usou para dizer que nessa época já existia violência? Procurem aí no trecho e escrevam aí, tá certo? Voltando para 25. Nesses dois trechos, vocês vão dizer, na tese, vocês vão encontrar em cada trecho desse. A tese é qual é o assunto principal de cada trecho, né? O que é que ele defende como principal em cada trecho e o argumento que ele usou para confirmar, para sustentar essa tese, tá certo? Em cada um desses trechos, ok? Então, gente, é só isso por hoje. Até a próxima aula. Um grande abraço da Progeane. E quando tiverem um tempinho, leiam um livro. Leiam porque a leitura é importante para o corpo e a alma, tá? Até a próxima aula, gente.